Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano, ainda sobre o conteúdo concordância verbal. Nós estamos hoje realizando a correção da atividade que foi proposta na aula anterior, de uma das atividades, do livro de língua portuguesa, do livro didático de vocês. Peguem lá o livro, abram aí na página 197, certo? Vamos fazer aí a correção da atividade. Todo mundo com a atividade em mãos? Vamos lá então. Na 197 vem um texto inicialmente aí, antes do conteúdo em si. Vocês já perceberam aí que nos livros de vocês, nos livros didáticos, o conteúdo gramatical vem sempre contextualizado em uma interpretação textual. Então vamos ao texto. A linguagem dos jovens. Jornalista comanda pesquisa inédita que decifra o que pensa e comunica a juventude brasileira. Luiz Costa Pereira Júnior, que é o autor. Os jovens de hoje são filhos da mãe, com todo respeito. A constatação, resultado de uma das mais interessantes pesquisas sobre a juventude brasileira, aponta que a figura da mãe se tornou a referência máxima da geração nascida nos anos de 1980 e 1990. Num país em que 20 milhões de pessoas são chefiadas por mulheres, valores considerados maternais, o afeto como vetor da felicidade, cultivar amigos, fazer o que gosta e cuidar de quem se gosta, passaram a substituir aqueles tipos tidos como masculinos, como ganhar dinheiro, subir a todo preço, que predominavam na geração anterior. A intenção da Novos Consumidores 2, pesquisa feita pela Estúdio Ideias entre junho e outubro de 2008, com 1.623 jovens de todo o país e lançada no final do ano, era medir a relação que os jovens mantêm com a publicidade. Mas, a pedido do Núcleo Jovem da editora Abril, que solicitou o estudo, formou um balanço de como se expressam as pessoas de 13 a 24 anos dos centros urbanos. Tivemos o cuidado de não falar com formadores de opinião para retratar o brasileiro médio, com o mínimo de acesso à internet. Diz Brenda Fukuta, a diretora do Núcleo Jovem da Abril, responsável pela pesquisa. Vamos aí para a página 198. Todo mundo vira lá? Vamos lá. Nós temos aí uma pequena entrevista. Vamos ver do que se trata. A mulher mudou mesmo os valores juvenis? Diz aí a pesquisadora, Brenda Fukuta. A juventude atualizou o papel da mãe, que não é só a mãe querida, mas a mulher admirada que dá conta da casa e do trabalho. Seus filhos herdaram valores maternais, valorizam o coletivo e fazem dos amigos uma família ampliada. Estar junto, a tolerância, é mais forte do que ganhar dinheiro e ser bem-sucedido, valores mais masculinos. Chama o período atual de novo matriarcado e a atual juventude de filhos da mãe. Como isso se reflete na linguagem? Brenda diz. Na escrita, sob a revolução midiática, nunca se escreveu tanto, ao menos por enquanto, internet para o jovem é rede social, uma maneira de conversar com os outros, de mostrar-se e de ver o que acontece. As pessoas querem cultivar amigos. Com isso, há uma oralidade sendo transmitida à escrita, aos neologismos da internet e aos da fala cotidiana. Nós veremos neologismos um pouco mais para frente. O jovem adota gírias só até entrar no mercado? Ela responde, pode ser, mas é preciso considerar que o mercado e as famílias estão mais abertos a gírias adolescentes do que o inverso. Hoje é comum ouvir, no trabalho, expressões que os pais incorporaram dos filhos. As pessoas falam beleza e tá certo, mesmo em atividades formais, e já não sou esquisito. Os ambientes de trabalho estão mais flexíveis com a linguagem
A juventude fez isso. A barreira da linguagem reflete nossa ignorância sobre o jovem? Há muitos mitos. Não está correto, por exemplo, a ideia de geração que nasceu digital, fez N coisas ao mesmo tempo, faz N coisas ao mesmo tempo e quer liberdade, espaços abertos, esportes radicais. E, embora o jovem leve vantagem com as novas mídias, ele lida com as novidades de maneira espantada, assim como nós. Nessa pesquisa e numa anterior de 2005, os jovens se dizem afogados com tanta informação. Na 199 continua a entrevista. Que outros mitos ruíram? O de que eles preferem ambientes abertos. O lugar mais jovem da cidade é a sua casa. É lá que ele se sente à vontade e os pais o estimulam a receber amigos. Isso tem a ver com segurança e também com a mudança estrutural das famílias, que eram grandes. Agora tem poucos filhos, se deslocaram e ficaram longe de avós e tios. Os amigos cumprem o papel dos antigos primos e irmãos. O jovem é superficial e alienado? Ou isso é mito? Não diria superficial. Os valores mudaram. Tivemos gerações empenhadas em política ou em ganhar dinheiro. Hoje, há bandeiras como vamos viver a vida com mais prazer e sentido. Não serão esses os jovens que vão revolucionar o meio ambiente, mas tiveram mais convites a pensar a questão. O fato é que a presença feminina se reflete numa geração mais conservadora e menos individualista, atenta à qualidade da própria vida. Não dá para dizer que é mais alienada. E por fim, a última pergunta: não há mais informação do que jovens bem informados? O jovem está sim muito informado. Minha geração tinha mídias tradicionais para consultar e isso limitava o número de pessoas informadas. Hoje é diferente. Um adolescente me disse algo decisivo. Não preciso ir até a informação, ela vem até mim. Certo? Bom, com relação ao que foi dito aqui, vamos às questões. Primeira, página 200. Todo mundo lá? Vamos lá. No primeiro parágrafo do texto, a que se refere a palavra constatação? Ao fato de que os jovens de hoje serem filhos da mãe, no bom sentido, é claro. Na segunda questão traz assim: o texto que você acabou de ler teve como base um texto anterior. Que texto é esse? A pesquisa Novos Consumidores 2. Terceira, qual era o objetivo inicial da pesquisa Novos Consumidores 2? Medir a relação que os jovens mantêm com a publicidade. Quarta questão, que outro objetivo foi dado à pesquisa durante a sua realização? Formar um balanço de como se expressam as pessoas de 13 a 24 anos nos centros urbanos. Quinta questão, para participar da pesquisa, os jovens tinham de A. Viver em qualquer cidade, B. Acessar a internet diariamente para responder às perguntas feitas pelos pesquisadores, C. Pertencer à classe média alta, D. Ser rico para poder acessar a internet durante a pesquisa, ou E. Viver nos centros urbanos e ter um mínimo de acesso à internet. Nós compreendemos que a letra E. Viver nos centros urbanos e ter um mínimo de acesso à internet. Sexta questão. No primeiro parágrafo, o autor identifica os jovens de hoje como filhos da mãe. No contexto, essa expressão quer dizer que A. Os jovens de hoje têm um mau caráter. B. A juventude normalmente vive apenas com a mãe, sem a presença do pai. C. Os jovens da atualidade vivem sob forte influência da mãe. D. As crianças de hoje são geradas por reprodução programada, método que dispensa a necessidade do pai. Ou os adolescentes dos dias atuais são criados apenas pela mãe. Nós percebemos aí que a resposta correta é a letra C. Os jovens da atualidade vivem sob forte influência da mãe, certo? Sétima questão. Analise o período a seguir, retirado do segundo parágrafo. Mas, a pedido do Núcleo Jovem da Editora Abril, que solicitou o estudo, formou um balanço de como se expressam as pessoas de 13 a 24 anos nos centros urbanos.
Página 201, traz lá assim. Qual é o sujeito do verbo destacado? As pessoas de 13 a 24 anos dos centros urbanos. Né? Vejam aí suas respostas. Oitava questão. No segundo parágrafo do texto, por que o verbo manter se flexionou com acento circunflexo e não agudo? Entramos aí já na concordância verbal. Porque está flexionado no plural para concordar com o sujeito, os jovens. Né? O verbo tem que concordar com o sujeito que está no plural e o verbo manter no plural leva acento circunflexo. Certo? Não esqueçam disso aí. Nona questão. Indique o período em que não foram respeitadas as regras de concordância de acordo com a gramática normativa. Letra A. A maioria dos jovens fazem dos amigos uma família ampliada. B. Nem os professores nem os pais entendem aqueles jovens. C. Cada um dos jovens vê a internet como rede social. D. Marcos é um dos jovens que se acham afogados em informação. Ou letra E. Os jovens hoje em dia têm menos preocupações com dinheiro. Vocês vão perceber que a incorreta é a letra E, porque o verbo ter aqui, os jovens hoje em dia têm, o verbo ter, por se referir a um sujeito no plural, ele teria que ter o circunflexo para indicar que o verbo está no plural e não no singular. Então, na questão, letra E. 10ª questão. Assinale a alternativa correta quanto à norma de concordância da língua culta. A. A pesquisa vem sendo feita há meses com jovens entre 13 e 24 anos. B. Cada um dos entrevistados deram suas opiniões. C. Grande parte dos entrevistados mostrou que os jovens de hoje lidam com as novidades de maneira espantada. D. Sob a influência materna, a maioria dos jovens aprenderam a valorizar o coletivo. Ou E. A juventude atual mantém uma relação de espanto com a avalanche de informações que marca a nossa sociedade. Vocês vão perceber aí que na letra D está o uso correto aí das normas de concordância verbal, já que quando temos aí, sob a influência materna, a maioria dos jovens aprenderam, o verbo está no plural, aprenderam, porque se refere à maioria da ideia de muitas pessoas. Então, o verbo pode sim estar no plural ou no singular. Nesse caso, está no plural e está correto. Então, resposta da 10ª questão, letra D. 11ª questão. Assinale a opção em que a lacuna pode ser preenchida por qualquer uma das duas formas indicadas entre parênteses. Um dos seus sonhos era ou eram morrer na terra natal. B. Aqui não existe ou não existem os sítios onde eu brincava. Letra C. Uma porção de sabiás cantava ou cantavam na laranjeira. Ou D. Não falta ou não faltam em minha terra belezas naturais. Letra E. Sou eu que quero ou quer morrer ouvindo o canto do sabiá. Percebam aí que na letra D, tanto faz a gente colocar cantava ou cantavam. Por quê? Quando eu digo uma porção de sabiás, a expressão uma porção, tanto pode indicar uma porção no singular, mas a ideia de porção traz em si implícito que é mais de um sabiá. Então, nesse caso, a concordância está correta se eu colocar cantava ou cantavam. 11ª questão, resposta letra D. Certo? 12ª questão. Preencha as lacunas com os verbos do quadro. Observe o sentido. Quais são as palavras do quadro? Viajaremos, chegamos, compraram, votamos, escolheu, votou e foram. Letra A. João, a mulher e os filhos foram para o interior. Letra B. Eu e minha mulher chegamos ontem de Paquetá. C. Eu e Paula viajaremos para Fernando de Noronha. D. Cada uma das clientes escolheu um modelo novo de vestido. E. Lairane, João e Franci compraram uma casa nova.
F. Cada um dos alunos votou no representante. G. Meus irmãos, meus pais e eu votamos no mesmo candidato. Ok? 13ª e última questão, temos assim. Os verbos abaixo devem preencher as lacunas do texto. Observe a concordância. Então, tem que colocar o verbo na concordância correta. Vamos ao texto. Por que a voz dos adolescentes muda? É culpa dos hormônios que perturbam o organismo da moçada nessa fase da vida. Na adolescência, tanto os garotos como as meninas começam a produzir os hormônios que realçam as diferenças sexuais. Nelas, aumenta a produção de estrógeno e progesterona. Neles, a testosterona explode, desencadeando uma série de transformações. Uma das mudanças é o crescimento da cartilagem da laringe, onde se localizam os músculos vocais que compõem a prega vocal. E é a vibração dessa prega durante a passagem de ar que sai dos pulmões que produz a nossa voz. Com o crescimento da laringe, os músculos vocais se esticam e aumentam de tamanho. Com isso, a estrutura vocal muda e a voz fica mais grave. Como o crescimento da cartilagem da laringe é muito maior no corpo masculino, só os garotos ganham nessa fase o famoso pomo de Adão, o gogó. Antes da adolescência, as crianças de ambos os sexos têm, com acento circunflexo, o mesmo tamanho de laringe, o que torna as vozes parecidas, entre 250 a 270 Hz, unidade que verifica a frequência das ondas sonoras. Na fase das mudanças, a frequência da voz dos meninos e das meninas cai, tornando o som mais grave, ou seja, a voz mais grossa. Nas garotas, porém, como o estrógeno e a progesterona não fazem tanto efeito na laringe, a alteração na frequência é menor. O engraçado é que, na velhice, a voz do homem e das mulheres se aproxima novamente, pois há uma redução na produção de hormônios, tanto masculinos como femininos. É por isso que, às vezes, não conseguimos distinguir o telefone se estamos falando com uma mulher ou com um homem, uma mulher ou homem de mais idade, certo? Bom, essa foi a correção com relação à atividade proposta na aula anterior, certo? Sobre concordância verbal. Caso vocês tenham apresentado alguma dúvida em relação a esse conteúdo, podem me chamar no WhatsApp que eu vou tirar as dúvidas de vocês, certo? Na próxima aula nós vamos entrar aí no conteúdo de concordância nominal. E então por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula, pessoal!